Nós estamos em uma série de ministrações com o tema Cartas Pastorais para os dias de hoje, para os dias atuais. E nós temos as duas cartas de Paulo a Timóteo, que são chamadas de cartas pastorais, onde ele mostra para Timóteo a função pastoral, o que ele deveria ministrar à vida da igreja. E temos também a carta enviada a Tito. E hoje nós vamos estar lendo estes versículos. Tem algo precioso de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria que você ficasse bem atento, você, minha irmã, atenta àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O versículo de número 10, ele nos diz assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que várias perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Verso 13: Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Verso 16: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu quero te convidar neste texto mesmo, voltar a alguns versículos. O mesmo texto de 2 Timóteo, nós vamos voltar para os versículos iniciais. Nós não estaremos lendo, mas você vai poder então acompanhar um pouquinho do contexto que Paulo está trabalhando. Nós vamos estar ministrando o tema viver e permanecer no Evangelho. Nós temos vivido um fenômeno, queridos, que há algum tempo já tem acontecido. Os Estados Unidos da América já passaram por isso, foram denominados, chamados uma nação protestante. Hoje, o número de ateus ou de pessoas agnósticas tem crescido extremamente. Durante muito tempo que os Estados Unidos foi denominado como uma nação cristã, protestante, muitos eram nominais, se denominavam protestantes, mas não praticavam efetivamente o Evangelho. E isso me parece que chegou ao Brasil. A cada dia nós podemos nos alegrar com a quantidade de pessoas que cresce exponencialmente, se dizendo protestantes. Mas por outro lado, querido, nós vemos que a nossa nação permanece da mesma forma corrupta, da mesma forma, caminhando na mesma esfera, e algumas interrogações vêm ao meu coração. Se nós realmente tivéssemos um número de cristãos verdadeiros crescendo, será que a nossa nação não seria totalmente transformada? Eu não estou aqui dizendo que não há mudanças, eu não estou aqui dizendo que não há pessoas que genuinamente se convertem ao Senhor, mas eu tenho visto constantemente na mídia, que são pessoas mais conhecidas, pessoas que num momento se dizem cristãs, protestantes, têm uma experiência com Cristo, mas num outro momento já começam, através das suas próprias atitudes, dar um mau testemunho, e logo em seguida já não permanecem, não conseguem viver no Evangelho. E é muito interessante, queridos, porque isso tem a ver com o contexto que nós vivemos. Se você observar nos versículos anteriores, a partir do versículo de número 1, você pode olhar aí na tua Bíblia, nós não vamos colocar aqui na tela, você vai ver o apóstolo Paulo elencando uma série de situações daquela sociedade, dizendo a Timóteo
que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos, ou tempos desafiadores. Por quê? Porque haveriam homens que amariam a si mesmos, ou seja, seria um tempo de uma conduta moral deplorável, é o que ele estava falando para aquele contexto. Mas note, queridos, como é muito semelhante ao momento que nós vivemos. O que significa isso? Um amor mal dirigido, um amor que era para ser dirigido a Deus, em primeiro lugar, e posteriormente à família, tem sido um amor a si mesmo, um amor que produz orgulho, arrogância, blasfêmias, uma vida familiar deteriorada, homens ingratos, homens desleais. Tudo isso você vai ver aí nos primeiros versículos. Homens ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, diz no verso 4, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aqui no verso 5 você vai identificar uma vida de religiosidade. Então Paulo ele identifica, olha, nossa sociedade, Timóteo, vão vir dias trabalhosos, dias de homens maus, pessoas que têm a sua vida totalmente longe do Senhor, preferem o mundo do que viver com o Senhor. Mas ele diz também, Timóteo, vão ter pessoas dentro da própria caminhada que viverão uma vida de religiosidade. É o que está no 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Muito interessante isso. 6, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de vários desejos, concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha que interessante. Ações pecaminosas, traiçoeiras, caráter deplorável. Ou seja, eram homens, que estavam dentro do seio da igreja, mas que eles olhavam para algumas mulheres que, segundo o texto, não tinham experiência real, era uma experiência superficial com o evangelho, e estes então iam nas casas delas, engodando, enganando as suas vidas e aproveitando dessas mulheres. Note que o verso de número 6 diz que eles eram mulheres carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Ou seja, eram mulheres que provavelmente caíam no pecado da sexualidade. Então elas estavam ali na caminhada, estavam junto ali na igreja, aprendiam muito, mas nunca experimentavam uma transformação real. E estes homens traiçoeiros se aproveitavam delas, dessa fraqueza na fé, dessa superficialidade da fé, e eles enganavam e todo mundo vivia numa bagunça no que diz respeito a essas pessoas. Tinha um caráter deplorável. No verso 8 ele cita Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, e assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. São reprováveis quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Então, note que o contexto em que Timóteo é mostrado por Paulo, ele diz, Timóteo, são dias trabalhosos, dias difíceis. E aqui a dificuldade não está de acordo com o Evangelho. A dificuldade não está meramente na pregação do Evangelho, mas o que Paulo está dizendo é que a pregação precisaria permanecer firme, pautada segundo os princípios da palavra de Deus, porque quando a palavra de Deus ela é aberta e exposta, querido, ela traz à luz tudo que é trevas, tudo aquilo que é pecado. Então o que Paulo estava dizendo é, Timóteo, se prepara, porque quando você abrir a palavra e pregar um evangelho saudável, genuíno, todas essas pessoas que vivem dessa forma vão ficar irritados, vão ficar perturbados. Mas o que você deve fazer, Timóteo? Mudar a pregação? Não. Por quê? Porque no verso 16, Paulo ele diz, olha, a palavra de Deus. Por que eu estou indo no 16 primeiro? Porque quando Paulo cita o versículo 16, ele está trazendo a base de tudo aquilo que ele já disse e daquilo que ele vai dizer também no último versículo.
Ele está dizendo, Timóteo, você vai precisar permanecer firme na palavra. Por quê? Porque há um objetivo para a Escritura. Primeiro, ela é inspirada por Deus. Há muitas pessoas hoje, queridos, que estão tentando levar a vida com o Senhor como se a palavra de Deus fosse mero resultado de uma cultura. Isso é fruto da cultura judaica, ou fruto da cultura cristã. Não! A palavra de Deus é inspirada. Nós precisamos resgatar alguns princípios da reforma protestante e entendemos que a palavra de Deus é a nossa única base de regra, a única regra de fé e prática, é a base das nossas vidas. Ela é inspirada pelo Senhor. Ela não é mero achismo de homens, mas o próprio Deus inspirou homens e mulheres para serem instrumentos, canais de bênção para a nossa vida. Ela não somente é inspirada por Deus, mas ela é útil para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça. Vou repetir, está aqui conosco nos destaques. Ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça. Qual é o fim disso? Do ensino, da repreensão, da correção e da educação na justiça. A fim de que o homem de Deus, e aqui o homem e a mulher de Deus, o ser humano que se aproxima de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pode dizer, pastor, nós seremos perfeitos somente na glória. Mas entenda, queridos, eu estava ministrando aos homens no nosso curso de sábado, do Homem ao Máximo, falando que Cristo Jesus, Ele é a nossa matriz. Ou seja, Ele é a perfeição, é o modelo, é o alvo. Nele não há variação. E quando nós olhamos para Cristo, Ele é o modelo para as nossas vidas, o modelo de perfeição. E então nós devemos caminhar não acomodados na nossa vida de pecado, mas pelo contrário, quando nós nascemos de novo, nós já não vivemos mais no pecado. Às vezes nós caímos no pecado, nos arrependemos e voltamos à prática da santidade. Mas o nosso padrão é Cristo. Então, quando Paulo ele diz acerca da perfeição, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado a duas questões: o processo de santificação na nossa vida, que é essa perfeição, que nós só vamos atingir na glória, mas essa deve ser a nossa meta de vida. Mas há uma segunda questão, que é sermos habilitados para toda boa obra, ou seja, a santidade advinda da palavra de Deus, do ensino, da repreensão, da correção e da educação, é o que nos habilita para a boa obra. Tem muitas pessoas que querem ajudar, que querem trabalhar, que querem fazer e acontecer, isso é muito bom, mas nós só seremos habilitados diante da palavra de Deus, como nós deixamos a palavra de Deus passar pelas nossas vidas, quando formos ensinados. Isso não fala de um momento tal onde nós somos perfeitos, mas de um processo. Quando eu me disponho a ler a palavra e abro o meu coração para ser ensinado, repreendido, corrigido e educado, eu começo um processo de habilitação. Eu começo a ser habilitado. É como se nós estivéssemos na carteira provisória, Estamos ali, já tivemos as provas, já caminhamos, estamos estudando, e eu estou no momento probatório, aprendendo a lidar. Já tenho a autorização da palavra, a habilitação para trabalhar no reino de Deus. Este é o contexto. Este é o momento que Paulo estava vivendo e enxergando dos dias que virão. E aqui há duas expressões que se repetem, aliás, uma expressão que é colocada aqui em dois momentos. A expressão que é composta por duas palavras, ela aparece em 4 textos, nas cartas de Paulo a Timóteo. É muito interessante. 2 vezes ela aparece no nosso texto de hoje, que é a expressão tu, porém. E essa expressão aqui, dentro deste contexto que nós estamos meditando, ela é essencial para nós compreendermos. A primeira vez que ela aparece em 1 Timóteo 6,11. E o sentido dela é a seguinte: tu, porém, os outros estão caminhando de uma forma, mas tu, porém, ou seja, Timóteo, você não é como os outros. Eu me lembro muito de uma frase que talvez você tenha ouvido muito dos teus pais,
principalmente da tua mãe. Hoje é dia das mães, e nós precisamos lembrar frases benditas, né? Mãe, está todo mundo fazendo isso, mas meu filho, você não é todo mundo. E eu ficava muito bravo com aquilo, né? Mãe, todos os meus amigos estão indo para uma viagem, nós vamos competir, jogar. Meu filho, nesse final de semana nós temos um congresso na igreja, e você não é todo mundo. Ah, como eu ficava irritado. E é essa a ideia de Paulo para com Timóteo. É como se Timóteo estivesse dizendo: Paulo, mas a tendência hoje é essa. Está acontecendo em todas as igrejas, pelo que eu tenho ouvido, né? E Paulo vira para ele: mas você não é todo mundo, Timóteo. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. É o que ele diz na primeira passagem que aparece essa expressão, tu, porém. A segunda e a terceira passagem são no nosso texto, né? Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. E ele fala acerca do que Timóteo já tem praticado. É uma forma de Paulo escrever isso. Depois dos versos 14 e 15, ele também trabalha isso. Permanece naquilo que aprendeste, que é o que ele fala, então, anteriormente no verso 10. Mas o capítulo 4, ele também fala novamente acerca dessa expressão. Ele diz: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Isso fala muito aos nossos corações, queridos. Nós temos que entender que, da mesma forma que Paulo escreve a Timóteo, esta carta é para nós também. São cartas pastorais para hoje, para as nossas vidas. Entender que, mesmo que haja uma tendência, mesmo que haja um modismo, mesmo que haja muitas falácias ou muita coisa acontecendo ao nosso redor, a palavra de Deus precisa continuar sendo o alvo das nossas vidas, o meio pelo qual nós guiamos as nossas ações, e não nos acomodarmos ou nos deixarmos formatar por este século. O que tem acontecido é que muitas vezes nós vamos nos adequando. Eu já ouvi pessoas dizendo: olha, a igreja precisa se adequar a uma nova realidade. E não é isso que deve acontecer. A igreja não deve se omitir, mas ela deve trazer uma resposta, e não se adequar. Nós não devemos nos adaptar a este século, mas trazer uma resposta às novidades que têm acontecido. Qual é a nossa posição? Qual é a posição da palavra de Deus em relação a isso? Ah, pastor, hoje está normal, né? Tem pastores homossexuais, pastoras lésbicas, a igreja tem que se adaptar. Não, o que a palavra de Deus diz acerca disso? Nós não estamos falando de deixar de amar as pessoas, mas qual é a posição da palavra? Ah, mas hoje está normal, não tem problema, o pastor pode fazer isso, o membro pode fazer aquilo. Tá, o outro é o outro. Tu, porém, né? Qual é a tua experiência com a palavra? O que a palavra está dizendo para você? É essa a motivação de Paulo para dizer para Timóteo: Timóteo, mas eu estou falando com você, continua praticando a palavra, continua vivendo o evangelho. E essa deve ser a reação, a nossa resposta para este século. Eu quero te dizer, querido, que nós não estamos vivendo dias difíceis. O que nós estamos vivendo agora é fichinha. Eu creio, como Paulo estava escrevendo, virão dias trabalhosos, dias desafiadores, dias onde as pessoas continuarão cada vez mais dando vazão a toda espécie de maldade dos seus corações, dentro e fora da igreja. E é nesse sentido que nós devemos olhar para estes conselhos do apóstolo Paulo. Nós vamos ver aqui vários conselhos, e edificar o nosso coração, e pautar a nossa reação a esse tipo de questão. Então, tu, porém, a primeira recomendação que eu posso extrair para as nossas vidas, né, e trazer para o nosso dia hoje, para esta ministração, é: tu, porém, permaneça no ensino que você já aprendeu. O que significa isso? Olha o que o versículo de número 14 nos diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. O que Paulo estava falando aqui? De tudo aquilo que ele aprendeu com Paulo.
o que ele aprendeu no discipulado, na leitura da palavra. Ou seja, ele estava trazendo à tona as veredas antigas, os caminhos antigos que Timóteo foi gerado. A base de fé. Já preguei em outros momentos, no Dia das Mães, sobre a experiência de fé de Timóteo, a sua avó, a sua mãe, mulheres de fé, que em outra passagem Paulo faz referência, olha, você foi educado por essas mulheres. E aqui Paulo está trazendo em voga isso. Timóteo, continua naquilo que você aprendeu. Ou seja, volta à prática das primeiras obras. Lembra do texto onde João diz, olha, lembra de onde você caiu, né? E volta à prática das primeiras obras. Onde foi que você perdeu o primeiro amor? Onde foi que você esfriou? É isso que Paulo está dizendo. Permanece naquilo que você aprendeu. É interessante que no versículo de número 10, tu porém tens seguido de perto o meu ensino. Ou seja, não é que Timóteo havia abandonado a caminhada, jamais. Mas Paulo está dizendo, olha, há uma necessidade de você permanecer firme nos princípios inegociáveis da palavra de Deus. Permaneça no ensino. Não se desvie, tome cuidado com essas novidades que vêm chegando. Em seguida, é como se ele dissesse, continue agindo assim. Continue agindo da forma com que você tem agido. Note que aqui não é um pretexto para nós continuarmos no pecado. Talvez você chegue aqui e fale, pastor, cheguei no culto, estou vivendo uma vida mais ou menos, e o pastor disse que era para eu continuar agindo dessa forma. Não. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, você já tem perseverado na caminhada, então continue agindo dessa forma. Não mude o teu jeito de agir. Olha o que diz, tem seguido de perto o procedimento. Primeiro ele fala do ensino de Paulo, mas ele elenca, olha, você já tem seguido de perto o meu procedimento. E essa expressão significa, não que Timóteo estava olhando o procedimento de Paulo, mas que Timóteo, a exemplo de Paulo, ele estava praticando da mesma forma com que Paulo praticava. Então permaneça no ensino, continue agindo desta forma. Em terceiro lugar, Paulo elenca, olha, continue no mesmo propósito. Ele diz o seguinte, tem seguido de perto o meu propósito. Então note, o ensino, as atitudes, o procedimento e o propósito. Quando nós olhamos para essas três, para essa tríade, né? Essa tríade, ensino, procedimento e propósito, fala de algo que guia as nossas vidas. Quando fala de ensino, fala da nossa base de conhecimento, procedimento fala das nossas ações, e o propósito fala da nossa motivação. O que Paulo estava trabalhando na vida de Timóteo eram bases para que o ministério pudesse ser bem desempenhado. Ele não estava trabalhando meras falácias ou questões meramente externas, apesar do procedimento ser demonstrado nas ações de Timóteo. Mas Paulo estava trabalhando a base que leva às ações, mas o propósito ministerial dele, não as atitudes apenas. Nós podemos ter atitudes certas, mas com o propósito errado. E Paulo estava, de certa forma, enfatizando isso, para que Timóteo não perdesse o propósito, continuasse firme nas ações que ele estava tomando, e não perdesse de vista todo o ensino que ele tinha recebido. Depois dessa tríade, note que Paulo trabalha a fé, ou seja, continue crendo. Você tem seguido de perto a minha fé. Continue com um longo ânimo. Você tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé e a minha longanimidade. E aqui é muito interessante porque quando Paulo aborda isso, eu fiz questão de colocar um longo ânimo, fala da paciência em lidar com as pessoas. A paciência com aqueles que são mais frágeis na fé, a paciência com o próximo. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, mesmo que os dias que vão chegar sobre nós serão difíceis, continue tendo uma paciência, um longo ânimo para ministrar as pessoas. Em sexto lugar, ele declara, olha, continue amando. Ou seja, você tem seguido de perto o amor com que eu tenho lidado na obra.
Sabe, queridos, e aqui é desafiador, porque Timóteo poderia cair no engano e dizer: olha, eu já não tenho mais paciência com essas pessoas trabalhosas. Eles já estão jogados para fora, não quero saber mais deles. Mas Paulo traz para si a responsabilidade. Tu, porém, Timóteo, você vai agir diferente. Você tem observado já, ou seja, você tem vivido de acordo com o amor que eu amo. Você tem vivido de acordo com a fé que eu creio. Você tem vivido de acordo com o ensino que eu ensinei, com o procedimento, com o propósito, com o longo ânimo que eu tenho vivido. Ou seja, continua nessa forma. Continua vivendo este amor, mesmo diante dos dias difíceis. Ele declara também acerca da sua perseverança. Ou seja, continue perseverando. Você tem seguido de perto a minha perseverança. Sabe, amados, nós vivemos dias onde os cristãos não têm perseverado na caminhada. E aqui eu não digo meramente em cultos ou outras atividades, mas qualquer coisa já é motivo para desviar da fé, ou para perder a caminhada, o compromisso com o Senhor. Tudo já é motivo para ficar chateado, desanimado. Eu vou largar a fé, né? Ou eu vou mudar porque Deus não fez do jeito que eu queria. E na verdade, quando Paulo traz o tema da perseverança aqui, é justamente daquela pessoa que insiste, permanece inabalável, mesmo que as situações estejam difíceis. Continue perseverante. Em oitavo e último lugar, Paulo traz o tema das perseguições, ou seja, continue diante das perseguições, não pare, continue. Olha o que ele nos mostra ali, no verso 11, tem seguido de perto, verso 10, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. E aí ele cita as lutas que ele teve em Antioquia, Icônio e Listra. Ele cita aqui várias perseguições que ele tem suportado, né? E não somente várias ou variadas são as perseguições. Todo tipo de perseguição, não era só um tipo, né? Não era só maledicência. Então, às vezes falavam mal, levantavam falso testemunho, açoitavam. Eram variações, né, sem tamanho de perseguições. E de todas, entretanto, ele traz: me livrou o Senhor. E no verso 12 ele coloca: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E aqui é algo impactante para as nossas vidas. Você não vai responder para mim, né? Mas diante dessa afirmação de Paulo, todos aqueles que querem viver piedosamente com Cristo, em Cristo, serão perseguidos. Será que nós estamos dispostos, querido, a continuar caminhando com Cristo? Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Talvez já vivemos algumas perseguições familiares, talvez algumas perseguições de pessoas na sociedade questionando a nossa fé. Mas o fato é que aqueles que querem viver de verdade o Evangelho, viver piedosamente em Cristo Jesus, fala de sermos autênticos discípulos de Cristo. Necessariamente nós seremos perseguidos. Por quê? Porque nós vamos continuar perseverando em tudo aquilo que Paulo disse. É isso que ele está dizendo para Timóteo. Timóteo, não é você que tem que mudar a pregação. Não é o conteúdo da pregação que tem que mudar. Não são as suas atitudes diante deste mundo que virá que tem que mudar. Nós devemos continuar agindo, pensando, amando, perseverando, vivendo de acordo com a palavra, certos de que muitas pessoas serão alcançadas pelo estilo de vida, por essa vivência no Evangelho, por essa permanência no Evangelho, como nós dissemos, viver e permanecer no Evangelho. Mas devemos estar cientes também, querido, que enfrentaremos vários tipos de perseguições. Nesse sentido, muitas pessoas querem viver em cima do muro. Ah, pastor, eu não quero não quero ter um mal-estar com as pessoas, porque quando eu me posiciono de acordo com a palavra, fica aquele climão. Sabe, queridos, o muro
não pertence ao Senhor. Não podemos mais viver em cima do muro. Devemos continuar firmes na palavra. Ah, pastor, mas tem uma igreja que faz assim, ou tem fulano que faz assado. Lembra do tu porém. Lembra do tu porém. Timóteo vivia isso. Certamente essas pessoas já estavam ali com Timóteo. Paulo, poxa, não está fácil, será que eu não devo aliviar um pouquinho? Olha, o pessoal está falando mal, está se levantando contra a minha vida. Em outras palavras, Paulo diz, olha, você não é todo mundo, e fica ciente de que perseguições maiores virão. Todo aquele que decide viver com Cristo, ele é perseguido. A todo tempo? Não. Às vezes tem uma trégua, mas nós seremos perseguidos de uma forma ou de outra. Nesse sentido, permanece, viva o Evangelho. Ou seja, recapitulando aqui para as nossas vidas, né, aquilo que nós já vimos hoje, continue amando, continue crendo, continue tendo um longo ânimo, permaneça no ensino, continue agindo dessa forma, continue no propósito, continue perseverando, e diante das perseguições, continue. Quero te convidar a fechar os teus olhos, a se colocar em pé, e fazer uma autoanálise, diante desta palavra. Eu quero te convidar a fazer esta reflexão pessoal. Temos enfrentado esses tempos difíceis, pessoas com uma conduta moral deplorável, orgulhosas, arrogantes, pessoas que proferem blasfêmias, que têm uma vida familiar deteriorada, ingratos, desleais. Temos enfrentado religiosos, pessoas que vivem no pecado, que são traiçoeiras, pessoas com um caráter deplorável. Mas nós não somos essas pessoas. Deus nos chamou, querido, homens e mulheres, para sermos arautos do Evangelho, mensageiros da boa nova do Evangelho. E nessa noite o Senhor nos dá uma injeção de ânimo, não trazendo cobrança, mas este tu porém é um incentivo para as nossas vidas. Talvez nesses dias de pandemia, sensibilizado, talvez um pouco enfraquecido na fé, algumas ações foram se perdendo pelo caminho, mas a palavra de coragem do Senhor para a tua vida nessa noite é: permaneça naquilo que você já aprendeu da palavra de Deus, continue agindo conforme a palavra, não esmoreça, continue firme no teu propósito com o Senhor. Talvez há propósitos que ficaram pelo meio do caminho, querido. Essa é uma noite onde o Senhor te diz: olha, volta àquele propósito, continue firme naquele propósito, continue firme na fé, crendo no Senhor, continue com um ânimo longo, receba renovo sobre a tua vida, seja longânimo em nome de Jesus, continue amando como o Senhor nos amou, continue perseverando, diante das dificuldades e diante das perseguições, continue rompendo, porque o Senhor é aquele que nos faz prosperar. É interessante que Paulo, continue com seus olhos fechados. Paulo, ele declara que o Senhor é aquele que traz o livramento. No final do versículo 11, quando ele fala das perseguições, ele declara: de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Talvez você ficou temeroso nessa noite, talvez você lembrou de perseguições que você tem sofrido, mas que você possa levar dessa noite uma palavra de esperança para o teu coração. De todas as perseguições, o Senhor vai te livrar. De todas as lutas, o Senhor vai produzir escape na tua história. Cabe a você e eu permanecermos firmes naquilo que nós já temos caminhado diante do Senhor. Coloque a tua vida diante dele, querido. Eu não sei qual área dessa ministração falou ao teu coração, mas segundo a área que o Espírito ministrou ao teu coração, que você possa dispor o teu coração e a tua vida diante dele, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos apresentar a tua igreja, apresentar as nossas vidas, Senhor.
Sabemos que estamos vivendo tempos difíceis e talvez dias mais difíceis virão, no que diz respeito à vida no Evangelho, uma vida de discípulos do Senhor. Mas que o Senhor nos ajude, Senhor, nesta noite e no dia a dia das nossas vidas, a permanecermos firmes naquilo que nós temos aprendido, a praticar, ó Deus, a viver os propósitos do Senhor, a continuar crendo, uma vida de fé, de longanimidade, de amor, de perseverança, que possamos continuar prosseguindo, rompendo em fé, mesmo diante das perseguições e dos desafios da nossa vida, Senhor. Que o Teu Espírito esteja fortalecendo a Tua igreja. Oh Espírito Santo, aqueles joelhos que estavam bambos na fé, pessoas que estavam estremecendo na fé, que pelo Teu Espírito estejam sendo fortalecidas nessa noite. Pessoas que estavam pensando em desistir, que possam, a partir deste toque do Senhor, serem motivadas a permanecer firmes, entendendo que nós não somos como os demais, somos chamados, escolhidos pelo Senhor, chamados a viver o Evangelho, fomos predestinados pelo Senhor, antes da fundação dos tempos, para vivermos o Evangelho. Que nessa noite possamos ter o nosso ânimo recobrado, Senhor, e continuarmos firmes, perseverantes, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Nós pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, queridos. Aleluia. Quero te convidar a sentar um pouquinho. Nós temos uma pequena lembrança. Essa lembrança por Dia das Mães, ela é linda, é maravilhosa e ela também é saborosa, né? Então nesse diazinho mais frio, né? Quero convidar que todas as mães se coloquem em pé nesse momento, que nós queremos orar pela vida de vocês, mas nós queremos entregar essa lembrança também para vocês. Pedir para as nossas diaconisas, né? Nossa diaconisa e pré-diaconisa que está junto ali, a Cauane, né? Para estar nos ajudando, né? E já distribuir para todas as mães. Isto. À medida que vocês forem recebendo, permaneçam em pé para nós orarmos por vocês. Você, mamãe, também vai receber um presentinho do seu filho, da sua filha, que foi confeccionado nesse tempo de ministração. É isso. Alguma mãe ficou sem? Dá um sinalzinho aqui. Acho que nós temos as nossas professoras que estão chegando também, Vivi. Daí só aguarda. Isso, pra você não ter que voltar lá do fundo de novo, né? Para esperar, Vivi. Calma aí, gente. Enquanto isso, todas as mães fiquem em pé. Nós vamos estar orando de forma especial e abençoando a vida de vocês, nessa missão maravilhosa e gloriosa que vocês têm, né? Temos a Nilva aqui também, Vivi, no teclado aqui. É isso. Quero convidar a amada igreja a estender as suas mãos. Onde tem uma mãe próxima a você, que você estenda as suas mãos. Temos tido mães abençoadas esses últimos dias também, né? Deus tem multiplicado aí novas gestações, expectativas a mil, né? Deus é maravilhoso. Então estenda as suas mãos e comece a orar agora e a abençoar, querido. Abençoe você que é esposo, a mãe dos teus filhos, mas abençoe também essas outras mulheres, mães que têm sido instrumento de Deus na vida das crianças, dos filhos, mulheres virtuosas. Abençoe, querido.
Só Deus e elas sabem as lutas que elas enfrentam na gestão do lar, auxiliando, quer no trabalho em casa, no trabalho fora de casa. É uma grande responsabilidade. E olha agora pedindo o renovo do Senhor, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Enquanto isso, eu gostaria de chamar o pastor Juliano para estar chegando aqui. Ele vai estar fazendo esta oração, abençoando cada uma das mães nesta noite. E logo após esta oração, nós estaremos impetrando a bênção do Senhor sobre todos os amados, em nome de Jesus. Oremos. Pai querido, nós te louvamos pela vida de cada mulher a quem o Senhor deu o privilégio, o dom de ser mãe. Isso é uma dádiva do Senhor, porque o Senhor também colocou sobre elas, Pai, o privilégio de conduzi-los nos teus caminhos, conduzir a nossa herança, Pai querido, que a tua palavra nos diz que os filhos são herança do Senhor, e o Senhor tem dado esse privilégio. Pai querido, o desafio é grande, por isso quero pedir que a cada dia o Senhor esteja capacitando as tuas filhas, as tuas servas. Muitas vezes, Pai querido, elas se sentem despreparadas, se sentem com medo, se sentem incapazes, mas neste momento que teu Espírito Santo possa acalmar, possa revestir, possa trazer orientação, possa trazer paz, ó Pai. E que o Senhor também conceda às tuas filhas muitas alegrias ao verem os seus rebentos, os seus filhos, ó Pai, prosperarem, crescerem, se desenvolvendo no conhecimento da tua vontade e no cumprimento do teu querer. Que essa seja a alegria, Pai querido, que essa seja, Pai querido, realmente a recompensa das tuas servas, em ver, Pai querido, o Senhor abençoando o trabalho das suas filhas, vendo, Pai querido, a sua prole prosperando e continuando firme no teu caminho, porque certamente essa é a maior herança que nós podemos passar aos nossos filhos, a herança da fé. Pai querido, que a cada dia o Senhor esteja fortalecendo, o Senhor esteja renovando as tuas filhas e concedendo alegrias que só o Senhor pode dar. Assim nós oramos, abençoando cada mãe, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Estenda suas mãos e receba a bênção. E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida, sobre todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão. Vão na graça e na paz do Senhor Jesus. Que você, mamãe, seja abençoada e receba essa bênção em dobro nessa noite, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.